O Senhor, o médico, Tu és o Deus de cura. Senhor, eu quero apresentar a Ti os nossos irmãos da melhor idade. Guarda cada um dos Teus filhos e filhas. Guarda as nossas crianças. Guarda, Senhor, as mamães grávidas. Guarda os nossos irmãos que têm problema de saúde. Guarda cada um de nós. Guarda a entrada da nossa casa, da nossa saída. A rua em que cada um dos Teus filhos moram. O trabalho de cada um dos Teus filhos. Senhor, nós não sabemos com quem cruzamos. Nós não sabemos com quem falamos. Nós não sabemos quando vem e que lado há de vir. Mas o Senhor pode colocar uma barreira entre cada um dos Teus filhos, protegendo, guardando, livrando e dando, Senhor, a Tua graça. Deus, eu oro agora, em nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina. Já falamos aqui, Senhor, temos um propósito. A igreja do Senhor, ela não pode parar de orar. E eu sei que muitas mulheres, que muitos homens, que muitos jovens, muitos líderes estão clamando. Guarda a cidade de Registro. Meu mestre, guarda essa cidade. Guarda, Senhor, o Vale do Ribeira. Guarda, Senhor, em Teu nome, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Mestre, eu oro por todas as igrejas. Senhor, se é o tempo em que nós temos que passar por algumas provas, eu tenho certeza que o Senhor vai estar conosco como sempre esteve conosco. Mas guarda, Senhor, os Teus filhos e filhas. Ah, mestre, se é o tempo da igreja estar unida através da oração, nós cremos, Senhor, que através da oração, da comunhão, através do jejum, ah, mestre, nós vamos vencer essa batalha. E eu tenho certeza que há muitos testemunhos para ser contados. Muitas vidas serão transformadas. Outros aceitarão o Senhor como Salvador. Deus, eu apresento a Ti, corpo de obreiro da igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, pastoras, missionárias, diaconisas, obreiras da Tua casa. Eu apresento a Ti, Senhor, nosso pastor presidente, Paulo Alves Correia, pastor Eliano, Paulo Júnior, toda essa família, que tem, Senhor, a direção de Deus, para liderar sobre as nossas vidas. Eu oro por todos os pastores do ministério, não importa a congregação em que ele está nesse momento, abençoa os Teus filhos. Eu oro pela vida daqueles que estão em países longe, fazendo missões, ou mesmo aqui no nosso país, em lugares remotos. Deus, em nome do Teu Filho, eu creio que o Senhor continua sendo Deus. Abra os céus. Essa semana, como já falamos, amanhã nossa grande Santa Ceia. E nós queremos pedir, Senhor, que o mover de glória venha invadir as nossas vidas. Que seja, Senhor, a última Santa Ceia desse ano, debaixo de uma glória tremenda. O Senhor continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo, transformando vidas. Agora, Pai, recebe o culto que é Teu. Viemos trazer a oferta. Glória a Deus. Viemos trazer o nosso culto racional. Recebe nessa noite. Assim pedimos crendo, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos estar orando, mais uma vez, agradecendo ao nosso querido e amado Deus, por esta rica oportunidade de estarmos juntos aqui, para ouvirmos a Sua voz e adorarmos ao Senhor na beleza da Sua santidade. Convidamos também os nossos irmãos que estão em casa e aqueles que acompanharão por esta live, este culto desta noite. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós Te adoramos e glorificamos a Ti, por mais esta noite, Senhor,
que foi marcado pelo Senhor para nos reunirmos aqui. E eu quero pedir, Senhor, que neste momento o Teu Espírito tenha liberdade para nos convencer, meu Pai, a entender o quanto precisamos nos voltar para Ti de todo o nosso coração. Aleluia, rasgá-lo diante do Senhor, não como faziam, Pai, os sacerdotes no passado, que rasgavam as suas vestes, mas na noite de hoje, nos dias atuais, o Senhor quer de cada um de nós que rasguemos o nosso coração, nos voltando para Ti, Senhor, e pedindo perdão pelas nossas ações que não Te agradaram. Perdoa-nos, ó Deus, pois pecamos por obras, por palavras e por pensamento, mas que nesta noite o céu se abra sobre este lugar, e o Senhor venha ministrar em nosso coração a Tua vontade. Os que estão enfermos, ó Deus, sejam curados. Os que estão acometidos deste mal, o Senhor nesta noite venha trazer a saúde física e espiritual, Senhor. Fala conosco por intermédio do louvor e da Sua palavra, que será ministrada aqui neste lugar. Pai, aqueles que ainda chegarão a este lugar, tragam-os em paz, em segurança, livrando o Senhor dos laços, das armadilhas e de todo o mal, meu Pai. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Grupo de louvor, adorando ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Todas as dificuldades que enfrentamos, mesmo assim temos motivos de sobra para adorar o nome do Senhor. Ele está neste lugar, Ele tem dado provisão à tua vida, Ele tem providenciado tudo o que você precisa.
mesmo com perdas, mesmo com tantas pessoas doentes, internadas, mas mesmo assim o Senhor, Ele tem olhado por nós. Por isso há motivos de sobra para você erguer suas mãos neste momento e adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, é maravilhoso. Ele faz tudo por você, pagou por nós na cruz. Aleluia. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas a 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Declarar que só Ele é o Deus do impossível. Que só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Tem tantas coisas que nos tiram a paz, que nos tiram a tranquilidade, mesmo a gente sabendo que a gente não pode fazer nada. Porque quem pode fazer é o Senhor. Só Ele pode fazer tudo. Entregue nessa hora os seus problemas ao Senhor. Porque Ele não é homem para mentir. Aleluia. Quando tudo diz que
sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não sou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando, bendizendo e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. A você que está em casa, que Deus te abençoe muito na noite desse dia e que você possa também ofertar para o Senhor o culto de louvor, de adoração. Eu quero te abençoar nessa noite com toda a sorte de bênçãos. Os nossos irmãos estão ligados em outras cidades. Deus abençoe a todos vocês. Quero convidar os nossos irmãos para abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 12. 1 Timóteo, repito, 4 e 12. Glória a Deus. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Levanta a sua mão se você pode. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos
louvar, exaltar, enaltecer o teu nome, pois só o Senhor é Deus, aquele que está em cima, embaixo, os lados, à frente, atrás, em todos os lados o Senhor está na noite desse dia. E nós queremos, Senhor, como já falamos aqui no período de oração, no início desse culto, apresentar ao Senhor a nossa gratidão pelo maior sacrifício que o Senhor fez em perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, e nos tornou dignos, Senhor, de poder estar nessa noite apresentando ao Senhor o culto verdadeiro. Eu quero pedir a bênção para a vida do nosso irmão, da nossa irmã que está em casa, que está impossibilitado de estar na noite desse dia aqui, que também eles possam ofertar para o Senhor o culto, aqueles que estão nos hospitais, que a bênção do Senhor o alcance, dando saúde, graça, como diz a tua palavra, que o Senhor está em todos os lugares, e eu creio que o Senhor está aí nesse hospital agora, dando a cura para o teu filho. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Pode tomar assento. Só queria que alguém virasse esse retorno para cá, que eu estou com o lado. Obrigado, querido. Glória a Deus. Obrigado, Barduco. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho os desafios. Dá um pouquinho de retorno desse lado, irmão Rogério. Os desafios de um jovem pastor. Isso vai servir para mim, para todos os obreiros, para a igreja de Deus, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão em casa. Vamos ver o que Paulo, na sua longa caminhada, na sua vasta experiência, ele tem o prazer de escrever a Timóteo, e ele pede Timóteo para ser o sucessor dele. É tanto que lá na sua partida ele escreve dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele pede depois da formação de Timóteo para vir ter com ele depressa, porque ele queria passar algo para Timóteo. E eu quero deixar nessa noite essa palavra para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Nós vamos aprender através desse texto sagrado sobre os desafios de um jovem pastor. E Paulo, ele escreve a Timóteo, ele apresenta o segredo de um ministério bem sucedido, quando ele orienta que o que Paulo deve ter. Primeiro ele chama a atenção dizendo o seguinte: que você seja fiel na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Todas as pessoas costumam olhar com desconfiança para todos os iniciantes. Se você ir a um escritório de advocacia, normalmente alguém vai te indicar um advogado que tem mais experiência no ramo por conta do seu currículo. Se você vai em um hospital e você encontra um médico residente, você fica com um olhar de desconfiança. Assim como você olha para um advogado novo e vê ele talvez com desconfiança, você não quer um profissional de saúde que terminou a faculdade recente, está fazendo os seus estágios, a gente sente segurança. Se você vai a um psicólogo e alguém te indica, você fica olhando pela idade dele. Normalmente as pessoas não querem
essas profissões com pessoas novas. Se você vai a um escritório de arquitetura, de engenharia, você não quer um engenheiro novo, porque você acha que ele não tem experiência suficiente para atender a sua necessidade. Digo eu, e Paulo também fala isso, é uma grande bobeira nossa. E ele está dizendo o seguinte: dessa forma, é no âmbito espiritual, ministerial. As pessoas desconfiam de um médico recém-formado, de um advogado recém-formado, de um engenheiro recém-formado, de um obreiro jovem que está começando. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo: ninguém despreza a tua mocidade. Nós temos uma dificuldade imensa. Eu acho que os irmãos aqui mais de idade, e eu quero pedir desculpa nesse sentido, nós temos uma dificuldade muito grande em formá-lo. Nós temos dificuldade em formar. E a gente não deveria ser assim. Nós deveríamos ter prazer em formar as pessoas. E quando está se tratando de um obreiro, trata de uma obreira, trata de um adolescente, trata de um líder de jovem, trata-se de um porteiro, no diácono, no aspirante. Quando Paulo, ele escreve, e ele diz: ninguém despreza a tua mocidade, ele estava dizendo no início do chamado de Timóteo, jovem, separado ao ministério. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, Timóteo, que as pessoas, quando olhar para você com insegurança, que as pessoas, quando olhar para você sem firmeza de ver você um obreiro formado, mas essas pessoas não podem desprezar o seu chamado. E a pior coisa que tem na vida de uma pessoa que está iniciando em qualquer área é quando elas se sentem decepcionadas. E eu citei aqui, quando você vai a um hospital e você encontra um médico novo, você sente insegurança. Mas aquele médico novo, até pela condição que ele está exercendo, a profissão que ele está exercendo, ele quer te tratar com o maior carinho, para mostrar para você que ele está apto a te atender, que ele está apto a passar o medicamento para você, a pedir os exames para você. Funciona assim. No âmbito espiritual, a idade nem sempre diz comunhão com Deus. Vou repetir: nem sempre a idade demonstra comunhão com Deus. E de repente a gente observa algumas pessoas com os cabelos grisalhos e que falta essa ligação com Deus. Mas Paulo, ele orienta Timóteo dizendo o seguinte: olha, primeiro, você é um obreiro novo, e para as pessoas sentir segurança de você, ou em você, você precisa ser um exemplo. E ele usa aqui o exemplo dos fiéis. Primeiro, na palavra. Quando ele está dizendo isso para Timóteo, está dizendo o seguinte: Timóteo, cumpre-se aquilo que você combina com as pessoas, cumpre-se com aquilo que a Bíblia te orienta, cumpre-se com a palavra da verdade, cumpre-se com a palavra que sim, sim e não, não. E Paulo chama esse obreiro novo, e ele diz o seguinte: olha, eu quero que, como pastor, você cuida das ovelhas.
Eu quero que, como pastor, você honre os seus compromissos. Eu quero que, como pastor, você tenha estabilidade no falar. Esse pedido, nós não vemos ele só no Novo Testamento. Eu quero dar um pulinho lá no Velho Testamento, no livro do Êxodo 33:11, está escrito que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. E Moisés voltava do monte, e quando ele voltava, ele encontrou o moço Josué, seu servidor, filho de Num, que não se apartava da tenda. Primeiro motivo para que nós possamos ser obreiros, e eu não estou falando aqui do homem, eu estou citando homem e mulher. E às vezes algumas pessoas, elas são criticadas, e quem critica não sabe o porquê está criticando. Mas uma das virtudes de um obreiro que quer aprender, de uma obreira que quer aprender, é não se ausentar do templo. Eu te garanto que a palavra do culto de sexta-feira não foi a de hoje. A de hoje não vai ser a de amanhã. A de domingo não vai ser a de quarta-feira. E quando eu me ausento do templo, eu perco a oportunidade de aprender mais e mais e mais e mais. E quando a Bíblia diz que enquanto Moisés falava com o Senhor, ele tinha um sucessor que não saía da tenda, aprendendo, observando, porque Deus colocou no coração dele: eu preciso aprender enquanto sou novo, porque depois que eu chegar a uma idade, eu vou precisar de substituir alguém. E é interessante que o interesse de aprender, eu não estou falando de ouvi-la, porque todo mundo ouve, mas para aprender precisa guardar a palavra, e para guardar a palavra precisa ouvir. Mas se eu só ouço a palavra e não guardo, eu não vou aprender. E eu quero dar uma fala aqui, mas se eu sou um pastor turista, eu só venho aqui nos cultos de Santa Ceia, pasme-me, eu acho que eu não sou digno de estar orientando o rebanho, porque eu preciso também aprender a palavra. Se eu sou um pastor turista no meio da Bíblia, não estudo a palavra, eu não estou apto para ensinar, porque eu não estive perto da palavra. Mas se eu estou perto da palavra e a palavra está dentro de mim, cada dia eu vou aprendendo mais. Então quando Paulo, ele escreve isso para Timóteo, dizendo: olha, eu vou te formar, eu vou trazer você para perto de mim, mas a fala que eu falar aqui, você tem que falar ao redor. Pessoa que não aprende tem dificuldade, obreiros. A pessoa que não se aproxima tem dificuldades. Sabe de quê? De entender que essa igreja aqui é ministério de santos, que a congregação do Capoavinha é ministério de santos, que lá em Ilha Comprida é ministério de santos, que lá na divisa de Paraná é ministério de santos. E esse ministério tem um presidente, formado-se com a diretoria. Mas se eu não estou ligado a esse corpo, se eu não estou presente, tudo que vier para mim é novidade, eu não vou aceitar, porque eu estou fora do corpo, eu não entendo o que é isso. E Paulo chama Timóteo e diz: você não pode apartar de perto de mim os bons costumes, os bons testemunhos, a palavra, mas eu quero te formar. Vamos correr um pouquinho. A Bíblia está repleta de exemplos de obreiros jovens, competentes, que o Senhor levantou na sua seara. Em 1 Samuel 2,18 está escrito que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem.
Preste atenção nessa fala. Quando Deus nos chama para formar as pessoas, não é coisa de hoje. A Bíblia diz que os dias de Eli tinham passado, até por conta do pecado que os filhos dele haviam cometido. Ele não tinha mais o senso de temor de Deus. Deus chama Samuel jovenzinho de tudo. Forma-se Samuel e começa a conversar com Samuel diretamente e passar as instruções para Samuel. Só que Samuel foi formado num quartinho lá no templo. Ele sabia o que era temor, ele sabia o que era cultuar, ele sabia o que era adorar, ele sabia o que era oferecer sacrifício ao Deus vivo. Nós vamos chegar onde você vai entender o que Deus quer falar comigo e com cada um de nós. Em 1 Samuel 16:51 está escrito que após o jovem Davi realizar grandes façanhas, de vencer o gigante Golias, Saul perguntou: de quem és filho? O jovem respondeu: eu sou filho de Jessé, seu servo, o belemita. Preste atenção que ele tinha um referencial para dizer para alguém: o meu pai serve o Senhor, o Deus do céu. Eu aprendi isso dentro da casa do meu pai, apacentando o rebanho lá no campo. Eu sei o que é servir desde garoto. E a Bíblia diz lá assim: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar. A gente pega essa palavra e torce. A gente pega essa palavra e acha que ensinar o menino, pasme-me, é colocar diante da televisão 24 horas e deixar ele lá. A gente acha que ensinar o garoto é ensinar a criança com 12 anos a namorar. A gente acha que ensinar o garoto é falar assim para ele: eu sei que eu estou ao vivo para todo mundo, ou aquela menininha ali tem 12 anos, vai ser sua namorada. Ele não sabe nem o que é isso. Ensinar o menino em caminho que deve andar, ensinar os estatutos do Senhor, do temor do Senhor. Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, é orientar como ele deve servir o Senhor. É orientar que quando você vir para a igreja e o seu filho vinha junto, não custa nada ele fazer o que alguém está fazendo aqui hoje. Não custa nada fazer o que alguém está fazendo aqui hoje. Não custa nada você ensinar ele a trazer a sua ofertinha, o seu dízimo, a aprender na escola bíblica dominical, porque Deus tem uma chamada nessa criança para ser um pastor, para ser uma missionária, para ser um levita, para ser um músico, desde a infância. E quando essa família procede assim, você não vai sentir vergonha dos seus filhos quando crescer. Quando o pastor ser tocado por Deus para chamar esse jovem e colocar em tal função na igreja, você que é pai e mãe vai dizer: graças a Deus, porque eu sei o filho que eu tenho, ele não vai me envergonhar, porque com certeza Deus colocou no coração dele essa chamada. Ensinar o menino o caminho que deve andar não é abrir uma internet e falar para ele: filho, desce o dedo aí, critica o ministério, critica o pastor, responda os pastores, fala isso. Ensinar o menino o caminho que deve andar é chamar pertinho de você, na leitura da palavra, no louvor, nas adorações, é dizer: estou te orientando, para que você depois pregue a palavra com autoridade e com temor. Presta atenção nisso. Lá em 1 Pedro 5:5, não precisa ler, Pedro aconselha ao jovem dizendo: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Eu vou explicar sobre isso. Outro sim, no trato
de uns com os outros. Cinge vós de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Primeira coisa que dá num jovem obreiro, se ele perde o juízo, a vaidade toma conta dele. E nós não podemos perder o juízo, que a vaidade do sentimento vem tomar conta da nossa vida. Nós não podemos perder o juízo achando que não tem uma liderança sobre a nossa vida. Nós não podemos perder o juízo achando que a igreja é nossa. Quem morreu na cruz por mim e por vocês não foi homem algum, fui Ele. Agora eu preciso aprender a respeitá-lo, os mais velhos, a pedir conselho, a ser orientado. Em 1 João 2,14, João afirma que os jovens são fortes, porque a palavra de Deus permanece nele, e já vencesse o maligno. Estou correndo que tem uma coisa boa para nós aqui na frente. Tornar-se padrão dos fiéis. Eu acho que é uma tarefa terrível para a vida da gente. Porque quando a Bíblia diz assim, ser o exemplo dos fiéis. Quando você tem que ser o exemplo de pessoas erradas, é pouca diferença. Mas pastor, ser o exemplo para uma mulher de oração, ser o exemplo para um obreiro que dobra o joelho e fica 40, 50, 1 hora, 2 horas de oração, ser o exemplo, pastor, para alguém que todo mês está lá dizimando, ofertando, contribuindo para as missões. Eu vou servir de espelho para essas pessoas, sendo jovem. Aí pesa um pouco, mas eu vou te explicar isso. O que é ser exemplo? Ser padrão ou modelo dos fiéis. Não é tarefa fácil para um jovem obreiro. Entretanto, Paulo disse a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Padrão o que é? Padrão na palavra. Paulo diz outra vez a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé, com amor, em Jesus Cristo. Repito, a palavra de Deus, ela é clara em dizer, ser testemunho dos fiéis. Não estou entendendo. Ser exemplo dos fiéis. Onde você anda na rua e as pessoas não olhem para a sua idade, olha para o seu testemunho de vida. Onde as pessoas não olham pelo que você parece que é, mas olha pelo testemunho que você dá, sendo exemplo para a igreja que você congrega lá fora. As pessoas olham para você e dizem: graças a Deus, eu tenho o prazer de ir naquele lugar, porque tem um jovem que dá testemunho aqui fora. Eu tenho o prazer de ir naquele lugar, porque tem uma irmã nova, mas ela serve de exemplo para muitas de idade avançada. Mais um pouquinho. Padrão na palavra. Queridos, isso aqui não pode fugir da gente. A palavra, ela é o pão diário para todos nós, todos os dias. Eu gosto muito de comprar Bíblia. Eu amo comprar Bíblia. Eu estive em São Paulo ontem o dia inteiro. E olhei para minhas Bíblias, eu tenho várias Bíblias. Mas eu entrei numa loja e eu vi uma Bíblia. E eu disse: Senhor, a minha Bíblia dessa, que não é essa que eu estou usando hoje, ela está bem velhinha, toda marcada. E eu olhei aquela Bíblia lá. Eu falei: o maior investimento da minha vida talvez não é num carro, talvez não é num terno, talvez não é num sapato. Eu preciso ler. Eu vou levar essa Bíblia. Eu voltei de São Paulo ontem à noitezinha, à tardezinha, feliz da vida. Poxa, graças a Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos consome cada dia. A gente leva a ser consumido pela palavra. De que forma? Porque quando ela entra dentro de você, você é esmigalhado por ela,
E a leitura da palavra, o uso da palavra, te leva a não pecar continuamente. Te leva, quando você lê a palavra, ela própria te corrige, dizendo: olha, é assim e assim. Mas quantas vezes nós esquecemos da leitura da palavra? Nós não temos palavra para alimentar nem nós e nem aqueles que estão nos ouvindo. E às vezes você olha para a Bíblia de alguém, está novinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma Bíblia para mim, acho que ela dura 1 ano no máximo. Eu marco tudo, rabisco tudo, e daqui a pouco ela está toda engenhadinha as folhas, e eu preciso de outra Bíblia. Não é porque eu leio demais, porque eu amo a palavra. Então a gente precisa ter esse sentido. Padrão de amor. Presta atenção. Não, vamos voltar lá atrás. Padrão no procedimento. Em Timóteo 4,16, Paulo aconselha Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Segura isso aí, irmãos. É muito fácil eu cuidar de outras pessoas, mas para mim pregar a palavra, eu preciso cuidar de mim mesmo. A minha vida precisa estar reta com Deus. E Paulo diz a Timóteo: eu vou ser um obreiro novo, mas cuida de você mesmo e da sã doutrina, porque você vai passar por vários temporais na sua vida. Você vai encontrar homens na tua frente que vai te desafiar, mas se você cuida de você mesmo, em outras palavras, se você está policiando a você mesmo, ninguém vai desprezar o seu ministério por ser um pastor novo. Ninguém vai desprezar o seu ministério por ser um presbítero novo, por ser uma irmã jovem casada. Todo mundo vai te respeitar como uma pessoa idônea. Sabe por quê? Por você ter cuidado de você mesmo e da doutrina da palavra de Deus. Veja só, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Duas preocupações que eu preciso ter. A palavra que eu prego, ela não é minha. A palavra é da boca de Deus. Mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não adianta você pregar para uma multidão se converter e a sua salvação estiver em risco. Se ela está em risco, tome muito cuidado. Continua nesses deveres, porque fazendo assim você vai ser salvo a você mesmo, como os teus ouvintes. Aquilo que eu prego aqui, eu preciso cumpri-la. Precisa servir de padrão de vida para a minha vida. Eu preciso estar nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho que cuidar da minha salvação. Padrão de amor. Timóteo 6:11. Paulo dizia a Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé. Eu quero segurar um pouquinho aqui. Eu quero segurar nessa palavra fé. Meus irmãos, é muito fácil a gente vir aqui fazer 2 meses de campanha, às quarta-feiras, traz congregação dali, congregação daqui, o povo aqui, e eu injeto fé no povo, mas só que eu mesmo não estou vivendo essa vida de fé. Quando as tempestades vêm dentro da minha casa, eu sou o primeiro a não dar mais, não suporto mais, o vento bateu, estou indo embora, estou desistindo. Essa ponte de chamada, quando a gente é chamado, só tem a passagem para ir, não tem de volta, não tem retorno. Uma vez chamado para sempre. Essa fé viva, ela precisa estar plantada no seu coração, no meu coração.
as dificuldades vão vir, mas quando eu tenho essa fé em Cristo Jesus, o provedor das coisas se encarrega, aleluia, de mandar ter mim, dizendo: olha, a tua oração foi ouvida, a tua fé foi colocada em ação, e eu estou respondendo por conta da sua fé. Segundo, o amor. Presta atenção nisso. Quando você tem esse amor plantado dentro do seu coração pela obra de Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava pastoreando a igreja lá no sul de Minas, e era muito frio, muito frio. Meu filho mais velho era menorzinho do que esse aqui, e eu me lembro que eu peguei ele para levar à escola, e ele dizia assim: papai, os meus pés estão doendo. E eu coloquei ele no ombro. E quando eu retornava para minha casa, eu dizia: poxa, eu vou para minha casa, eu posso me colocar embaixo de um edredom. Meu filhinho ficou lá. E o coração partiu. E eu vou te falar uma coisa, numa hora dessa, bate-lhe o sentimento, aquele que você já sabe. Mas quando você olha pelo amor que você tem na obra de Deus, você percebe que o vento passa por cima, e por baixo passa o hálito do Senhor aquecendo. Eu não vi a hora de chegar meio-dia para me buscar meu filho. E quando eu cheguei no portão da escola, a professora com ele, e ele dizia: papai, está tão gostoso aqui dentro. Eu falei: mas como assim? Você está entendendo? Quando você ama, Paulo está dizendo: Timóteo, não falta fé, não falta amor, porque essas coisas vêm suprindo as outras coisas. Quando você tem esse amor, não importa a sua idade, você pode ser o mais jovem obreiro ou obreira da casa de Deus, você vence todos os obstáculos. Outra coisa, a constância, Timóteo. Você não pode ser um crente estagiário, Timóteo. Olha, eu estou aqui só para fazer um experimento. Se eu passar, passei. Se eu não passar, já era. Não é assim. Na obra de Cristo não tem estágio. Na obra de Cristo tem os períodos que Deus trabalha na nossa vida, renovando-nos cada dia. Você precisa ser constante. Não tem problema, dificuldade vem, Timóteo, mas você precisa estar firme. Aleluia. Segundo Timóteo, você precisa ser cercado de mansidão. E eu quero, irmão, deixar essa palavra mansidão para vocês entenderem. Mansidão não quer dizer melancolia. Você se aproxima de uma pessoa melancólica, isso não é mansidão. Quando Paulo está dizendo para Timóteo: ser manso, para ouvir, dá a resposta na hora certa, mesmo que você não dê a resposta agora. Aleluia. Não seja imediatista. Se não deu hoje, não vai dar amanhã, Timóteo. Tenha paciência. Ser manso é uma virtude que vem de Deus. 5, padrão na fé. 2:6, Paulo dizia a Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos, às características de um obreiro ou de uma obreira. Você sabe por que as pessoas desistem fácil? Sabe? Quem já fez um curso aqui, levante a mão. Quem já fez? É terrível como você começa o curso no primeiro dia, é verdade ou não é?
Rapaz, você vê um monte de formando saindo, e você está começando agora. E você quer dar um jeito que alguém, não dá para você fazer para mim, eu só quero o certificado. É assim ou não é? Meu Deus do céu, vou ter que ficar aí tantos meses, anos. Poxa, que difícil. Aleluia. Mas você só está apta a ensinar quando você pega o certificado nas suas mãos, que você passou em todas as provas, em todas as etapas, e lá na escola fica o seu boletim informativo. Quando você pega aquele certificado, que você busca lá a segunda via, vem lá todas as notas suas, média, alta, baixa, etc, etc, etc. Todos nós, Paulo está dizendo para Timóteo, para ser um bom ministro, para ser um bom crente, para ser um bom líder, você precisa passar por tudo isso. Será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé, da boa doutrina, que tens seguido. O mundo em que nós estamos vivendo, vocês podem perceber isso, que a maioria das pessoas não querem sentar numa cadeira como essa, para ouvir a palavra, pastores e obreiros. A maioria das pessoas quer chegar numa igreja e quer achar um obreiro bate pronto. Você vai receber isso, você vai receber isso, você vai receber isso. Mas lembra o que eu falei do curso? Ninguém quer passar pelas provas iniciais. Para você ter uma experiência, para liderar, você precisa aprender a ser liderado. Para você ter uma experiência, para entrar no céu, você precisa aceitar Jesus como Salvador, passar pelo batismo, arrepender dos pecados, para chegar lá. Para ser um presbítero, um diácono, um levita, tem que passar por esses processos. Mas eu não quero, pastor, eu quero ser bate pronto. Vamos lá. Padrão na pureza. 2 Timóteo 2:22, Paulo aconselha Timóteo dizendo: foge, outros sim, das paixões da mocidade ou da carne. Eu quero segurar um pouquinho aqui. A natureza humana, todos nós, a nossa vontade é que a carne dizem sim para nós todos os dias. Sim ou não? Mas Paulo chama Timóteo e fala: olha, foge dessa natureza da carne. Irmãos, é uma das piores coisas na vida do homem, da mulher, do jovem. É quando você, deixa eu brincar aqui um pouco para as irmãs que gostam de shopping. Eu me lembro que todo ano a gente vai daqui para Santos, os jovens, os adolescentes e as irmãs. E esse ano nós não tivemos a felicidade de ir, né? Porque estamos vivendo esses dias difíceis. Mas o ano passado eu fui com os jovens e com os adolescentes. Sim ou não? E como eu estou, essa estrada para mim todo dia, toda hora é a mesma coisa. E eu parei no shopping aqui em Praia Grande junto com os adolescentes. Eu e Hernandes, que a Laís estava junto, acho que os outros, irmão deles está ali, a irmã Denise. E nós paramos. Enquanto eu fui na comida de verdade, arroz, feijão, salada, num cantinho lá, eles se deliciavam, se acabaram no lanchão que tem lá, mas aquela coisa, sabe, de novidade para eles. Eu sentei, fiquei com eles. Enquanto eu tomei um suco de laranja, todos eles se deliciavam naquele copão de Guaraná, de Fanta, de Coca-Cola, de não sei o que. Falei: faz a festa, porque é novidade para eles. Todo mundo gosta de coisas novas. Fui com os jovens, esses abençoados não me deixaram descansar um minuto. Batia, tocava guitarra e eu entrei junto com eles. Vamos cantar, vamos adorar, tudo numa boa. E fomos, e entrando aqui, aquela
coisa feliz da vida. Por que eu estou citando isso? Só que tinha um controle de uma pessoa em nós, chamada-se Espírito Santo de Deus. Mas quando você pega essa natureza humana e coloca a carne nela, a vontade de pecar, porque você tem a força. Uma pessoa de 80 anos, de tal tempo, já não tem mais essa força da carne. E Paulo fala para Timóteo: foge dessa força da carne. Você quer ser um bom obreiro, você quer ser uma pessoa abençoada, foge dessa natureza da carne. Quando ela bater, Paulo, joelho no chão, oração, louvor, leitura da palavra, santificação, medita-se nela dia e noite, porque você será um obreiro próspero, e as pessoas vão te respeitar dessa forma. Por que eu citei isso? Fui com os adolescentes. Eu brinco com os irmãos que eu tenho 50 e o resto eu não posso falar. Eles me respeitaram, não teve nenhum exagero, foi uma bênção, tá? Fui com os jovens, eles me respeitaram, não teve nenhum exagero, foi uma bênção. Mas se faltasse o Espírito Santo, viraria todos carnais. A gente se transformaria em um clima de mundo. Isso não impede da gente ter comunhão, isso não impede da gente caminhar junto. Mas vamos ver lá. Aos obreiros mais velhos, vem para nós isso aqui. Vocês nunca podem subestimar um obreiro novo. Isso aqui é triste, irmãos. Eu já passei por isso. E é muito ruim você congregar com alguém que eles subestimam a gente, despreza, porque nós somos novos. Entra uma irmã nova no círculo de oração, todo mundo fica olhando de bico torcido. Pô, ela está aí. Primeira coisa que vem é os ciúmes. Ninguém quer tirar você do seu lugar, muito pelo contrário. As pessoas que vêm para somar e o nome de Jesus ser glorificado. Chega um obreiro novo no púlpito, se ele tem uma boa palavra, que não é o caso nosso aqui, a gente já gera aqueles ciúmes. Poxa, vai tomar o meu lugar. Não é assim, irmãos. Vamos aprender que por onde eles estão passando, nós já passamos há tempos, e aonde nós estamos hoje, eles não chegaram ainda. Portanto, precisa muito da nossa compreensão, da nossa ajuda. Foi por isso que Paulo, como obreiro mais velho, chamou a Timóteo: vem cá, eu quero te formar um obreiro aprovado, de quem não tem de se envergonhar. A gente precisa abraçá-lo, precisamos formá-lo, precisamos orientá-lo. Pasme-me, e não matá-lo, dizendo: olha, vai ficar aí, a gente não vai abraçar, ela veio aí, canta bem, deixa ela para lá. Não é assim. A gente, como obreiro um pouco mais maduro, temos que aprender a investi-la, pegar o exemplo de Paulo, orientá-lo, capacitá-lo, fazer estudar a palavra, porque os meus dias vão, os teus também, e a obra de Deus não para nessa terra. Eu não sei daqui uns anos, com essa geração que nós temos, se não formarem, quem será os futuros pastores dessa igreja? Quem será os futuros líderes de círculo de oração de adolescentes? Quem será os futuros mestres, se não orientá-lo? Vocês estão entendendo, querido? Aos obreiros mais velhos, presta atenção nisso. Vou voltar lá atrás. Assim como um médico residente, assim como um arquiteto começando, assim como uma professora que dá a sua primeira aula, assim como um dentista que extrai o seu primeiro dente, assim como um cirurgião que vai fazer a sua primeira cirurgia, precisa estar cercado de profissionais mais maduros. Assim os obreiros novos
precisa estar cercado pelos mais velhos. Os mais velhos precisam orientar, dar carinho, e não dizer para eles: vai ser difícil. O que mata a chamada de uma pessoa? É quando você olha nos olhos dele e diz assim: você vai sofrer muito, eu já passei por tudo isso. Você, rapaz, você vai acabar no caminho, para com isso. Se eu fosse você, eu nem começava. A Bíblia diz que Ele vai olhar para você e você vai ser o exemplo dele. Eu vou ser o exemplo dele. Poxa, se o meu pastor chegou onde ele chegou, se a minha dirigente do círculo de oração chegou onde ela chegou, se a líder das diaconisas chegou onde ela chegou, se o presbítero do cabelo grisalho chegou onde ele chegou, e ele quer me ajudar, eu vou vencer também. Eu vou mostrar para ele que na velhice dele ele vai precisar de mim, e nós vamos andar junto, e o reino do céu só tem a crescer aqui nessa terra. Sabe por que muitos desistem no caminho? O escritor ainda diz assim: assim como o pai que pega o seu filho no primeiro dia de aula, ou a mãe, e volta com o coração partido porque deixou o filho lá na aula, mas ele sabe que se ele não fizer isso com o filho dele, ele não vai ter um filho formado. Assim, o obreiro mais velho deve olhar para o mais novo, orientá-lo, ajudá-lo e dizer: muito em breve eu vou precisar de você. Você vai pregar, eu vou ensinar. Você vai pregar, eu vou orar. Você vai pregar, eu vou ser o seu intercessor. Você vai para a visita, que você é mais novo do que eu vou ficar intercedendo por você. Para mim terminar, mas sabe o que acontece com a gente nos dias de hoje? É que quando dois adolescentes, que não é o caso desse povo aqui, 3 adolescentes começam a se destacar, a gente já aponta o pecado. Quando um jovem coloca uma gravata no pescoço, veste-lhe uma roupa social e fala: eu quero dar uma palavra hoje, a gente fica sentado lutando para ver se ele erra. Quando a irmã mais nova pega o microfone e quer dar um testemunho, a gente fica lutando. Eu quero que ela precisa errar, porque se ela sair bem, ela vai tomar o meu lugar. Meus irmãos, a gente tem que se alegrar, glorificar, dizer graças a Deus, porque o reino do céu não é aqui nessa terra, é já lá no céu. Mas eu preciso fazer alguma coisa aqui. Alguém tem que prosperar, alguém tem que crescer, alguém tem que ser formado, alguém tem que fazer a obra. Eu quero citar um exemplo aqui que eu vi. Nosso saudoso pastor João Cândido, e no dia do seu velório alguém falou assim para mim: ele está indo e nós estamos felizes. Até tomei um susto. Sabe por quê, pastor? Porque até ainda ontem, antes de ontem, estava dando conselho para a gente dentro de casa. Ele foi, a história ficou. Se alguém fizer o que ele fez, com certeza terá um galardão grande. Agora, se eu ficar só olhando de lado e não fizer por nada. Aos obreiros mais velhos, deve apoiar, incentivar os obreiros mais novos. Os obreiros jovens devem enfrentar e vencer os grandes desafios na sua chamada ministerial, porque Deus não tem prazer naquele que se desistem, mas naquele que permanece na fé, no amor, na caridade, na bondade, na benignidade, acima de tudo, com a sua fé viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Eu acho que é hora da gente abrir a nossa mente. E tu vai me falar: por que dessa palavra hoje, nessa sexta-feira? Ninguém é insubstituível. É a hora da gente formar alguém que tem vontade de fazer. E as palavras destrutivas
que vem sobre a nossa mente, que não edifica em nada, não pode entrar nos nossos ouvidos. A sua palavra nessa noite é vencer ou vencer, dar a volta por cima de todos os obstáculos, de fé em fé, e rompendo em fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não desanime você que está em casa, de repente ouviu uma palavra negativa, como eu já ouvi tantas quando era garoto, mas estou aqui em pé, agradecendo a Deus por quem investiu na minha vida, que confiou no meu ministério ainda jovem. Agradeço muito a Deus, ao meu pastor presidente, pastor dessa igreja, que continua confiando na nossa chamada. E você tem que agradecer a Deus por alguém que investiu na sua vida e desistir jamais. Vamos ficar em pé e você pode aplaudir o Senhor com alegria nessa noite. Glória a Deus. Que Deus continue falando no seu coração. Nunca olha para as pessoas. Repito aquela palavra que eu falei aqui agora. E as pessoas olham para você e falam: não vai dar nada, não chega a lugar nenhum. Você serve um Deus vivo, debaixo da obediência daqueles que o Senhor colocou como líder sobre a sua vida. Você vai vencer em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos orar encerrando essa parte, e depois vamos para as nossas contribuições. Pai, em nome de Jesus, o Cristo vivo, eu sei que a nossa chamada, Pai, ela tem um peso grande, mas eu quero te louvar pela vida daqueles que aceitaram desafios, que não olharam nem para a direita nem para a esquerda, e a obra do Senhor não para. Alguém precisa fazer. Eu sei que o Senhor pode levantar um grande exército para servir a tua obra. Estamos vivendo dias que homens e mulheres e jovens estão se levantando, e adolescentes se destacando. Continua usando, Senhor, e que nunca falta conselheiro nessa época para orientar os mais jovens. Pai, nós pedimos, nós cremos, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, presbítero Enio Roberto vai orar pelos dizimistas, o presbítero Rodrigo vai estar aqui abençoando os dizimistas, e os santos diáconos com as salvas, e o grupo de louvor adorando o Senhor. Cadê o Beto? Saiu o Beto? Então vamos orar. Ora ali, Beto, pelos dizimistas e ofertantes. Eles possam também ofertar com alegria, que não falte na mesa as refeições necessárias diariamente, Senhor, e nem nos pés do sapato, na roupa, no guarda-roupa, Senhor, as suas vestimentas. Pai, nós abençoamos a tua igreja e ministramos, Pai, um milagre para a glória do teu nome. Assim fazemos, amém, e graças a Deus. A
tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Deus abençoe o grupo de louvor, obrigado, vocês são bênção. Enquanto a irmã Berenice e a sua filha Adriana do Ribeirão vêm aqui à frente, por favor, quero pedir presbítero Rodrigo com o microfone ali pertinho delas. Eu quero pedir o presbítero Gabriel, as duas diaconisas, a irmã Alessandra e a irmã Simeia, nos aguardar depois do culto para a gente tratar com relação à ceia. Amanhã, queridos, a nossa Santa Ceia às 19 horas, não é às 19h30, 19 horas estaremos começando a nossa última Santa Ceia do ano. Vai ser uma modalidade nova, que eu vou explicar para a diaconisa e o presbítero Gabriel. Não vai precisar você vir à frente, já comprando todos os produtos de São Paulo ontem, os diáconos vão passar, vai ser descartado da mesma forma, mas alguém atrás
recolhendo. E vai ser muito bom no dia de amanhã, da forma que nós vamos fazer. A ceia é a última Santa Ceia do ano, uma Santa Ceia de vitória. Eu me lembro que a última Santa Ceia nossa no ano passado foi uma glória tremenda. Deus fez presente em todas as ceias. E eu dizia ainda hoje, nós não temos nada que reclamar, temos que agradecer, porque tudo isso que está acontecendo veio para a gente aprender a nos aproximar mais de Deus, tá? Para a gente orar, buscar a face do Senhor e ser mais unidos, unir na oração, unir em todos os requisitos da nossa vida. Aqui está a irmã Berenice, a senhora, e a irmã Adriana. Elas vão reconciliar. Encosta o microfone, ela vai pedir perdão para a igreja em nome de Jesus. Peço perdão à igreja em nome de Jesus. Os irmãos querem perdoar a nossa irmã? Amém. A irmã Adriana. Peço perdão à igreja em nome de Jesus. A igreja quer perdoar a nossa irmã? Então vamos nos colocar em pé. Presbítero Roberto, ora por elas agora, por favor, lá. Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Senhor. Aqui estão as tuas filhas, que nesta noite arrependidas, Senhor, se colocam na posição, sim, meu Pai, de servas do Senhor. Meu Deus, se reconciliando com a igreja. Meu Pai, que elas possam, sim, meu Senhor, nesta noite gozar de tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. E de cabeça erguida, Senhor, caminhar na Tua presença. Sim, meu Pai. Até o grande dia em que o Senhor Jesus virá buscar a Tua igreja. Assim ministramos a Tua bênção sobre elas e sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, agora, Senhor, chegou o término desse culto, com a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós vamos regressar para os nossos lares. Eu sei que tem várias famílias nesse momento esperando por esse momento de oração. E eu quero interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã que está em casa, que não puderam estar aqui na noite desse dia. Senhor, dá um abraço na alma dessa família. Coloca as tuas mãos aí, aqueles que estão nos hospitais, esperando o Senhor o resultado de um exame, outros esperando o momento da cirurgia. Nós queremos interceder pela vida de todos. Guarda os teus filhos, guarda a tua igreja. Se o Senhor não voltar, amanhã nós temos aqui a nossa Santa Ceia, 19 horas, um grande culto, e eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. A última Santa Ceia do ano. Nos dá a tua graça. Nós pedimos, Pai, nos leve em paz, em comunhão, para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, ser com o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.